cabelo não tá feliz. Oi gente, tudo bem? Aqui é a Nanda e hoje eu tô aqui pra fazer um assunto um pouco mais sério. É sobre bullying. Eu quero falar um pouco sobre o que é, sobre as pessoas que sofrem, as consequências disso e a diferença entre bullying e outras brincadeiras. Ele é uma agressão física ou verbal contra uma pessoa X. Você diferencia o bullying de uma brincadeira quando as brincadeiras passam do limite. O bullying, ele é exagerado. Por exemplo, quando a pessoa é um pouco mais gordinha, o que acontece? Eles ficam brincando, seu gordo, sua baleia. Quando a pessoa faz isso com o intuito de ofensa, né, e vai muito pesado, isso acaba se tornando um bullying. As pessoas que fazem bullying, elas fazem pra pessoa ficar chateada e chega até a ser uma agressão física depois, pra pessoa ficar brava e se sentir mal, se sentir menor. É uma agressão mesmo. Bullying, muitas pessoas não levam a sério, porque todo mundo fala, é frescura, porque estão exagerando, é só brincadeira, as crianças não têm noção disso. A criança sabe o que é ruim e o que não é. Ela tá lá sendo reprimida pelos colegas e ela não sabe o que fazer. O problema maior é o que acontece quando uma criança sofre bullying e não conta pra ninguém. Desencadeia naquelas coisas de, por exemplo, se automutilar e tentar suicídio. Eu conheço pessoas que já tentaram suicídio por conta de ofensas, né? Coisas do gênero. Quando você vê o que acontece com alguém perto de você, nesse nível, você percebe que não é invenção e que não é frescura. As pessoas, elas têm que olhar um pouco além nesses casos. Você tem que prestar atenção no que está acontecendo, né? O que eu falo, assim, para essas pessoas que sofrem bullying, né? Digo para vocês não se desesperarem. Não adianta nada você ficar mantendo segredo e não contar para ninguém e sofrer sozinho. Você não precisa disso. Você tem sua família, você tem seus pais, você tem seus amigos. Eu entendo que alguns pais talvez não entendam, porque muitos pais realmente não entendem. Mas às vezes você desabafa com alguém e aí ajuda muito, então faz isso. Eu estou aberta a conversar com todo mundo que estiver sofrendo algum bullying, alguma coisa assim. Se quiser, meu e-mail tá no canal, tem lá sobre e tal, tem lá meu e-mail. Vocês podem mandar e-mail pra mim, mandar mensagem no Twitter ou no Face e eu respondo sempre, tá? As pessoas que fazem bullying, vocês têm que repensar no que vocês estão fazendo. Presta atenção nas pessoas que sofrem com isso. Pensa algum caso muito pesado de uma pessoa que sofreu bullying e pirou. Isso acontece muito. Uma pessoa sofre bullying na escola e depois quando cresce vai se vingar de todo mundo. É sempre bom lembrar de casos, por exemplo, realengo, que o cara entrou na escola, saiu atirando, né, nas salas, porque ele tinha sofrido bullying e matou todo mundo. Pode parecer estranho e às vezes é absurdo para algumas pessoas, mas ele pirou, ele queria acabar com a dor dele e por isso ele saiu matando. Eu não tô defendendo, pelo amor de Deus, não tô. E depois que tava em paz, ele quis se matar pra não ter que mais sofrer com nada. Tem uma música do Pearl Jam, chama Jeremy, que conta a história de um garoto que sofria bullying, né? Ele quase não falava, ele era talvez tímido, não sei. E ele um dia levou a arma do pai dele pra escola. Aí uma pessoa debochou dele porque ele disse que ia finalmente falar e ele pegou a arma e atirou na própria boca. E isso foi um caso real e que aconteceu mais ou menos no início dos anos 90. Então não é uma coisa que os jovens de hoje inventaram ou que é frescura dos jovens do século XXI, porque não é frescura. Eu e a produção, a gente já sofreu esse tipo de agressão verbal. No meu caso, não era nada assim, nossa, uau, mas é chato, incomoda, não é legal. E as pessoas que fazem isso não tem limite. Vão falando até a pessoa explodir de raiva. É complicado isso. Isso pode desencadear um monte de coisa. A pessoa pode vir ter uma doença de pele, pode ter uma doença psicológica. Isso sempre pode desencadear uma coisa muito mais grave. Claro que nesse caso, sim, a criança não tem noção das coisas a longo prazo. Elas não sabem o que é isso. O que elas estão fazendo naquele momento do mal, elas têm consciência daquilo, elas sabem que aquilo é cruel e continuam fazendo mesmo assim.
Cyberbullying é o bullying pela internet, né? Pelos meios de comunicação. Isso acontece muito. É uma coisa que você pega, vai, xinga e acabou, entendeu? Vai xingando, vai criticando e só piora. Porque, por exemplo, eu lembro de um filme da menina falando sobre bulimia. Ela era normal, ela não estava acima do peso, nem abaixo do peso. Mas ela começava a ver as pessoas falando do próprio peso e tudo mais. Pessoas cometendo esse cyberbullying, criticando as pessoas que estão acima do peso. E o que acontece? A pessoa não suporta a pressão psicológica. Não são pessoas de mente fraca, são pessoas que não suportam pressão psicológica. Existe essa diferença. Ela não aguentou a pressão psicológica, começou a vomitar. A bulimia é quando a pessoa pega qualquer coisa, coloca na garganta pra vomitar e tirar o que comeu do estômago. Então ela come e vomita, é a bulimia. E a bulimia desencadeou numa anorexia, enfim. Geralmente é criança, né? 10 e 16 anos, a maior parte, eu diria. Essas crianças, elas não têm noção. Talvez depois dos 15 elas começam a ter um pouco mais de noção. Mas até ali os 13 e tal, elas não fazem ideia de algumas coisas, sabe? Ainda mais essa nova geração, depois de nós, né? Nós já temos 20, né? Essa geração agora que tá fazendo 10, 11, tá muito confusa. Eles fazem as coisas por maldade mesmo, sabe? Eu vejo criança fazendo coisa ruim de verdade. Às vezes é por causa da criação, por falta de cuidado dos pais, falta de atenção dos pais. Claro, é óbvio que uma pessoa vai olhar pra mim e vai falar assim: você não é mãe, você não sabe como é. Não sou, mas eu espelho as mães na minha mãe. Minha mãe, ela é uma pessoa muito boa, ela tem senso crítico, ela tem bom senso, ela tem noção do que ela fala, de como ela educa as filhas dela, porque não é que eu tenho 19 anos, 20... que eu não vou prestar atenção no que minha mãe diz, né? Não é que minha irmã tem 27 anos, já tem uma filha e não vai prestar atenção no que ela fala, não é isso. Eu tento ver outros pais como a minha mãe e eu não vejo nada disso, pais recentes, assim, novos, jovens. Porque eles não dão atenção, eles não fazem o que a gente faz, tipo, de conversa na mesa, eles estão um pouco se fudendo pra conversar com a criança, sabe? E eu vejo muito, você quer isso? Toma. Não é assim que tem que ser. Os pais têm que ter noção do que eles estão fazendo, tanto pra quem sofre bullying quanto pra quem faz bullying. Quem faz bullying, a maior parte das vezes, é culpa dos pais total. Porque a criança, ela é reprimida em casa, manda na escola, e isso é uma merda. A mesma coisa acontece com quem sofre bullying. A criança em casa não tem apoio dos pais nesse aspecto, e aí sofre mais ainda na escola. Tem que ficar de olho nisso, entendeu? Na maior parte das vezes, é por isso que acontece essas coisas. Pesquisa, procura saber o que tá acontecendo, sabe? Se o filho tá estranho, ou ele tá chegando de algum jeito diferente em casa, presta atenção no que ele tá fazendo. Tem que ter alguma coisa diferente. Você conhece o seu filho, você criou ele, deu a vida a ele, você tem uma ligação com o seu filho, você sente que ele não tá bem. Você tem que então conversar com ele e entender o que tá acontecendo. E seu filho, se ele faz bullying, você tem mais ainda que conversar com ele para entender por que ele faz isso, por que ele faz essas crueldades com uma pessoa que nunca fez nada pra ele. Então vocês têm que ter essa consciência, vocês têm que saber que o bullying é real e que ele é uma coisa que acontece com frequência nas escolas e sempre teve. A única diferença é que agora se chama bullying. Gente, é isso. Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei logo aqui embaixo. Me diga nos comentários o que rola com vocês, já aconteceu coisa de bullying, não sei o que. Conversa aí com o pessoal nos comentários, você que já sofreu bullying, às vezes eles também já sofreram, vocês podem se conhecer, conversar, quem sabe isso não ajuda, né? E eu também vou estar lá pra responder vocês com certeza. Se você ainda não é uma preguicinha, se inscreva logo aqui embaixo também. Um beijo no coração e até a próxima.